Olá pessoal, voltamos com mais questões de português da Banca Instituto Bahia. Vamos lá. Questão 9. Ele pede para você marcar a única alternativa que não, perceba, não está de acordo. Então ele quer que você marque o item que está errado, que não está de acordo com a regência da língua portuguesa. Então geralmente quando ele fala assim regência, ele está falando geralmente de crase, pessoal. Pode ser que trate outros assuntos, mas a principal aqui é crase. Então você vai ver se onde é que usou ali, ou se realmente o verbo, né, pediu a preposição ou não. Então vamos lá. Letra A. Eu cheguei ao trabalho. Quem chega a algum lugar. Então perceba que esse verbo aqui, chegar, ele pede a preposição a. Trabalho é masculino, né? O trabalho, então trabalho pede a preposição o. Então perceba que está tudo certo, né? Ao trabalho. Então se ele colocasse assim, eu cheguei o trabalho atrasado, eu cheguei a trabalho atrasado, ficaria errado, porque o verbo aqui cheguei, chegar, ele pede a preposição a. Tá aqui. E o trabalho, que é masculino, pede o artigo o. Então tem que ser ao, certo? Item B. Eu estudo, pois aspiro. O carro que aspiro é almejo, né? A mesma coisa. Aspiro a alguma coisa. Então perceba que o verbo aspirar aqui, ele pede a preposição a. O cargo é masculino, né? Então teria que ser aqui o certo é ao, né? Se fosse feminino aqui, cargo, não fosse uma palavra feminina, poderia ter crase aqui, né? Mas como é masculino, ele vai pedir o artigo o, e o verbo aqui pede a preposição ao. Então o certo aqui teria que ser pois aspiro ao cargo, e não aspiro o cargo, porque quem aspira a alguma coisa. Perceba, a alguma coisa, esse a aí é uma preposição, então ele tem que estar inserido. Então aqui a gente já encontrou o item errado. Vamos olhar as próximas. Ontem, perceba que ontem aqui é um advérbio que de tempo. Essa vírgula aqui é facultativa, você pode tirar, né? Se fosse mais de 3 palavras, você 3 ou mais, aí é obrigatório, mas essa vírgula é facultativa. Aí fala, fomos ao cinema e assistimos ao filme. Quem assiste a alguma coisa. Então perceba que realmente pede a preposição a. Filme é masculino, né? Então pede a preposição o que? O. Se aqui fosse uma palavra filme, fosse uma palavra, outra palavra feminina, talvez poderia colocar uma crase, né? Mas aqui não vai fundir, porque temos uma preposição a, provocado pelo verbo assistir, e temos um artigo o, que é provocado por uma palavra masculina. Então a gente sabe que antes de palavra masculina nunca vai ter crase, porque crase só acontece antes de palavra feminina. Então esse item está certo, né? É justamente ao. Se tivesse só assim, assistimos o filme, estaria errado, porque quem assiste a alguma coisa, ao filme. Letra D. O candidato aspira, almeja, né? Almeja a alguma coisa. Perceba que pediu novamente uma preposição aqui, ó. O verbo está pedindo uma preposição. Esse a aqui é uma preposição. E esse uma é um artigo. Então perceba que já tem um artigo uma aqui, que é provocado pela palavra masculina vaga, né? Então temos aqui um artigo, só que não é a, é uma. Então não tem como fundir, né? E não podemos colocar outro a aqui para fundir e criar uma crase aqui. Não pode. Por quê? Porque já existe um artigo ali. Então a gente não pode colocar dois artigos juntos, colados um no outro, certo? Agora se poderia tirar a palavra uma aqui e colocar aspiro e o a aqui craseado, a vaga, aí tudo bem.
Mas como tem um aqui, ó, já tem um artigo, né? E realmente só vai ficar aqui a preposição a, que foi provocada por aspira. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Então o item aí tá certo. Letra E. O hortifruti faz entrega de frutas em domicílio. Então o item também tá certo, não tem nenhuma correção. Então o gabarito na questão 9, o item errado aqui é a letra B, justamente pelo fato de não ter inserido o A aqui, que é provocado pelo verbo aspiro, certo? O A aqui, aspiro a alguma coisa, então teria que ter esse A aqui acompanhado do O, certo? Vamos comentar a questão 10. Ele pede novamente para marcar a questão que não está em conformidade com a regra de ortografia. Então aqui, ó, a única que está errada é escárnio, porque escárnio é com I aqui, ó, certo? Então ele pede para marcar incorreto. A letra A é incorreta. Escárnio, né? Escárnio, é escárnio, é com I. Aqui tá certo, precisa, convém, tá certo, né? Com acento aqui, tudo certinho. Porque quando tem esse acento circunflexo, oportunidades, né? Aqui tá no plural, ó. Então toda vez que tá no plural, aqui o acento é circunflexo mesmo. Letra D, coexistem, né? É junto, né? Poderia colocar com hífen aqui, mas não tem hífen, né? Coexistem é junto, tudo certinho. Letra E, exceção, com C cedilha. Ele pode inventar de colocar com 2 S, é com C cedilha é exceção. Viu? Então é isso aí. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Abraço.